que vocês estavam assistindo era a história de São Francisco de Assis, né? E de Santa Clara. Eu não sei se todos conhecem, se todos são católicos, mas a gente vai fazer aqui uma relação da visão transpessoal desse filme. Então, tem vários pontos no filme que a gente pode colocar, né? Então, a coisa mais importante que a gente percebe nesse filme, que faz ponte com a questão da transpessoal, é o que Francisco conseguiu despertar a partir de uma crise do que a gente chama de emergência espiritual, que não tem nada a ver com espiritismo, nem com obsessores, não tem nada a ver com isso. É um despertar de consciência a partir de uma vivência espiritual independente de religião. Então, lá no DSM-4, o David Lukoff, ele coloca isso, ele traz isso. Existem essas crises que muitas vezes as pessoas são colocadas em hospitais psiquiátricos como esquizofrênicos, quando na verdade elas não são esquizofrênicas, certo? Elas são pessoas que estão passando por crises de emergência espiritual. Então, nesse filme, Francisco, ele vai para a guerra. E quando ele volta da guerra, é que começa essas crises de emergência espiritual, essas crises também existenciais de Francisco. Só que antes de Francisco despertar, quem primeiro desperta para a espiritualidade é Clara. Então, quando Francisco ainda está na guerra, a Clara, ela já está ali oferecendo o quê? Ela já está cuidando dos leprosos, que naquela época os leprosos ficavam à margem da sociedade. Eles eram excluídos, eles eram marginalizados, porque a lepra era contagiosa. Então, as pessoas não se aproximavam dos leprosos. E ela já tinha, né? Ela já tinha essa visão. E aí, quando Francisco vem da guerra, ele começa a entrar nas crises. Então, é muito interessante que naquelas imagens que Francisco traz, tem muito conteúdo das memórias intrauterinas, da matriz 3, que é a representação o quê? Simbólica de guerras, né? De violência, de agressividade. O momento da matriz 3, ele mistura com as cenas da guerra e com o conflito dentro dele, que todos os amigos de Francisco, depois que vieram da guerra, principalmente aquele que vem com todas as honrarias, eles têm um vazio existencial. E aí a gente vai vendo o filme, no primeiro momento que Francisco desperta, quando o pássaro começa a cantar, a primeira que aparece são os pés de Francisco. Os pés de Francisco no chão mostrando o início do pé no chão, da realidade, de uma nova realidade, de um novo caminhar. Ele ainda desequilibrado, e o pássaro, né? Ele vai ali e ele o pássaro mostrando o pássaro é o símbolo da liberdade, mas o pássaro vai vagarosamente na frente e ele atrás, desequilibrando ali no telhado, né? Ele ainda não está enraizado, ele ainda está em cima do telhado. Tudo começa pela base, ele estava começando por cima, né? Mas ele queria o quê? A sensação de liberdade. E aí, quando ele segura o pássaro, ele não prende, ele solta. E vem uma revoada de pássaros, representando o quê? A liberdade que ele precisava, porque tinha algo preso dentro dele que ele ainda não entendia. Mas ele desequilibra lá em cima. Por quê? Porque o novo caminho, o novo aspecto que a gente escolhe na nossa vida, quando a gente ainda não conhece, a gente passa por esse desequilíbrio. E muitas vezes, quando alguém passa por desequilíbrio, ela é logo, e principalmente por uma crise de emergência espiritual, ela é logo classificada como bipolar, como esquizofrênica, né? Como casos de pessoas que vão à Terra Santa e lá tem uma crise de emergência espiritual que eles reconhecem como síndrome de Jerusalém. Chega em outros países, eles são cuidados como esquizofrênicos,
quando na verdade eles não têm nada de esquizofrenia. Eles estão passando por uma crise naquele momento, né? Uma crise de emergência espiritual. Então, quando Francisco, depois que Francisco sai ali do telhado, que ele faz a primeira caminhada dele, ele vai em contato com o quê? Com os pequenos animais, com todos os tipos, depois os animais maiores, ele vai conectando com a natureza, então ali vai mostrando os níveis de consciência, ele vai conectando dos níveis de consciência mais simples, né? Menores, até a consciência maior, que é o universo ao redor dele. Então vai mostrando os níveis de consciência. De repente ele vê o quê? Uma igreja destruída. Aquela igreja destruída não é só o templo ali que está destruído, é o templo dele, que ele identifica. Ou seja, ele acessa as experiências condensadas, né? A situação de guerra, né? A estrutura interna dele que estava quebrada, oca, como estava aquela igreja, né? Então, depois ele chega e segura as mãos da mãe dele, o toque, né? O afeto, aquilo que fazia sentido para ele. Mas quando ele junta as mãos da mãe, representa ali que ele está precisando completar-se. Eu preciso de algo que me complete, não é de alguém que me complete, é de algo que faça sentido na minha vida, né? E aí, de repente, o pai de Francisco faz o quê? Leva Francisco para ver todo o bem material que ele tem. Tem algo de errado? Não, não tem algo de errado. Você ter algo, você ter coisas. Todos nós gostamos de ter coisas boas, de viver uma vida boa. Mas ali, ele mostra o quê? O aprisionamento. O pai de Francisco, ele vivia aprisionado. O valor dele, ele ia para a igreja, aquela igreja também naquela época, né, ali século XIII, o Papa Inocêncio III, a igreja estava ali vivendo o auge, né, de toda a hierarquia política, social, sendo abastada de dinheiro, dos interesses financeiros, né? E aí o que é que acontece? Quando o pai mostra, você vê que ele não entra logo, ele primeiro mostra atrás das grades, mostrando o sentido do aprisionamento. Gente, eu tô aqui com um grande amigo, Ítalo, né? Ítalo, já assistiu esse filme mais de 8 vezes, você pode debater comigo também, tá, Ítalo? Vai enriquecer, né? E aí, o que é que acontece? Francisco desce as escadas e vai até o sótão, né? Onde estão os empregados do pai dele. Na verdade, os escravos do pai dele, né? Então, ali é quando ele entra no submundo, ele aprofunda, ele vai no nível do inconsciente dele. E aí ele vai vendo as pessoas, né? E aí ele passa por vários tecidos coloridos, onde a gente vai vendo as várias nuances. A nuance da pobreza, a nuance da escravidão, a nuance da escravidão das crianças que estão ali, do trabalho escravo das crianças, das mulheres que precisam deixar os seus filhos ou levar os seus filhos para o trabalho, né? E aí vem uma cena belíssima, onde ele encontra um senhor muito velhinho. E aquele senhor, ele está endurecido, ele está enrijecido. Por quê? Porque ele viveu tanto no automático, fazendo o que ele tinha que fazer, que o corpo dele já estava moldado àquela posição. E aí Francisco levanta ele, como quem diz, saia desse lugar enrijecido. Quantas vezes a gente está num lugar enrijecido na nossa vida? E aí o velho toca o rosto de Francisco, reconhecendo em Francisco também e entregando a ele a parte sábia que existe dentro dele, né? O velho sábio, que até então não tinha despertado, porque ele estava no automático. Então ele desperta o Senhor e o Senhor desperta ele. E aí Francisco sobe as escadas todo sujo de tinta, todo colorido e alegre, e se depara com o pai na escuridão. Então ali mostra o quê? A representação daquele pai que só consegue ver o dinheiro, só consegue ver o trabalho, só consegue ver o que ele pode ter, e ele não consegue sentir a alegria de viver, o colorido da vida. E aí Francisco vem com esse colorido.
E aí ele vai para a igreja, né? E de repente, aquele Jesus que está ali no crucifixo, ele está coroado, cheio de ouro, e Francisco não reconhece a espiritualidade naquele Deus que é apresentado ali na igreja. E de repente, ele começa a passar mal, ele tem que tirar aquelas vestimentas que representam o aprisionamento, aqueles valores. E aí o que é que acontece? Os olhos daquela imagem se abrem. É como quem dissesse, na hora que aqueles olhos abriram também a consciência de Francisco, né? E aí ele vai e Clara, e ali ele tem uma sensação de despertar, e Clara reconhece isso nele. Ele sai da igreja diretamente para o campo. Então ele vai se conectar com a lua, com o sol, com o campo, com a natureza, ou seja, ele sai de uma situação, de uma percepção micro para uma percepção macro. Ele sai de uma visão egocêntrica para uma visão alocêntrica da realidade. A consciência dele se expande e ele vê que ele faz parte do todo, né? E aí ele entra de novo na igreja, só que aquela igreja ali, para ele, não é mais oca, ela já tem um sentido, e ele dessa vez se depara com aquele Cristo, com aquele verdadeiro Cristo que representa o quê? A completude dentro dele, a espiritualidade dentro dele, o sentido da vida dentro dele, né? E aí ele volta para tentar despertar o pai, mas não tem como despertar o outro, porque o despertar é de cada um. O pai dele já está incrustado aqueles valores, né? E aí ele, deixa eu ver aqui, sim, aí quando o pai dele pega Francisco e leva pelas ruas, né? Ele joga aquelas roupas todas, começa a querer conscientizar todo mundo e ele não consegue. E aí quando o pai dele leva para ele ser julgado, que levam para o bispo para julgar, a cena tá aqueles crucifixos desse tamanho sobre Francisco, né? Então é a ostentação em cima da espiritualidade. Por quê? Porque ali ele também estava engessado, ali também era uma guerra de poder. E aí Francisco sai dali, né? Deixa eu ver aqui. Mas o bispo, em algum momento, ele reconhece Francisco. Ele reconhece que Francisco está certo. E aí Francisco tira suas vestes, entrega aos seus pais. E naquele momento, ele não está só se despindo da roupa. Ele está se despindo de toda uma autoimagem que não fazia mais parte, não fazia mais sentido para ele, né? É como se ele tivesse na matriz 2 e 3, ou seja, num lugar fechado e sem saída. Depois ele passa por uma indecisão, qual é o sentido da minha vida, e aí ele sai. Antes dele sair, ele abraça alguém, quando o Papa tenta vesti-lo de novo, como quem dissesse, vem comigo despertar. E aí quando ninguém vem com ele, ele sai sozinho, porque ele está pleno ali. Ele está nu, mas ele está pleno, né? E aí ele passa por aquele portal, quando ele abre os braços ali, é o símbolo da matriz perinatal 4. Ele está renascendo. E aí o que é que o filme foca? O sol e o arco-íris, que são dois símbolos de renascimento, né? E aí, depois que aparece o sol, aparece o quê? A neve, o frio, as dificuldades da escolha do caminho. Porque quando a gente vai na contramão do todo, aí a dificuldade também vem, né? Não é só flores. Você escolhe o caminho que você acredita, vem os testes, vem o frio, vem a secura, mas você acredita no caminho. Então ali era a neve, né? Era o que estava na contramão. E aí todo mundo começa a questionar Francisco na cidade. Ele é um louco ou ele é um desperto, né? E aí, por isso que eu trouxe esse tema, né? Entre a patologia e a busca do divino, né? Essa busca do sagrado que existe em cada um de nós, aquilo que nos completa verdadeiramente, independente de religião, né? Esse religar com o divino.
Mas os amigos se afastam por quê? Porque tem a questão da autoimagem. Eu não posso me identificar com aquele outro que é excluído da sociedade. E chega um amigo extremamente glorioso, que é o mais poderoso da guerra, mas ele vem com um sentido de vazio existencial. E aí ele vai em busca de Francisco, porque ele sente que Francisco tem algo. E quando ele chega lá, não é Francisco que desce para recebê-lo, é ele que sobe até Francisco. Ali também representa que ele começa a elevar o nível de consciência dele. Ele é quem sobe, mesmo Francisco com frio, sujo, na humildade, mas ele é quem sobe. Então, é uma subida de consciência, é o despertar, né? E depois eles vão para um lugar onde tem uma fogueira, né? Onde tem um fogo, que é a representação também do processo de transmutação, de transformação, o fogo. É o processo onde Bernardo, né? Ele vai conversando sobre o vazio, sobre o novo sentido da vida, e aquele fogo representa a purificação. Enquanto Bernardo está em pé, andando, Francisco está sentado ali, naquele caminho dele. E aí ele olha para a pedra, né? Diferente daquela pedra que ele jogou a moeda lá no pai dele, vazio. Ali era uma pedra que representava um templo, mas um templo de sentido, um templo espiritual, né? Então, aí quando ele fala desse templo espiritual, aparece o quê? A igreja já reconstruída, praticamente pronta. Quer dizer, eles dois estavam reconstruindo o sentido da vida deles, né? E aí chega o terceiro amigo, né? Que ele não consegue sair do templo. Quando ele vai saindo do templo, que ele olha para fora, só tem neve e vazio. Aí ele conecta com o vazio interno dele. E ele volta para aquele templo que ele sentiu que existia um sentido ali, que era a busca do sentido da vida dele também. Então, deixa eu ver, sim. Aí depois, a próxima cena que aparece, são eles na rua, com a chuva que limpa, que lava, mas começa também com os pés no chão. A todo momento, os pés no chão aparecem, porque eles têm consciência do sentido, do caminhar dele, para onde eles estão indo, qual é a alegria do coração deles. Em nenhum momento eles estão como mendigos sofridos, tristes. Eles aparecem cantando, unidos, mostrando uma liberdade. E aí a mãe dele escuta a voz dele, mas ela está bebendo um vinho que entorpece. Ela não está bebendo da verdadeira alegria, né? Que é aquela voz, né? o que o Francisco e os amigos estão colocando. E aí ele ora na entrada da casa dele, mas ele não adentra na casa, porque não há mais um sentido de pertencimento. Então, quando a gente transforma uma situação num lugar, a gente não quer mais voltar para aquilo ali. Por quê? Porque aquilo ali não faz mais um sentido de pertencimento, né? Aí, Giocondo, ele mostra que a fragilidade dele, eu não consigo viver sem mulher. E aí Francisco diz, eu aceito você assim, eu não julgo você, vá e construa, e reconstrua, e case, e multiplique. Ou seja, não é só um caminho que nos leva à espiritualidade, existem vários caminhos, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, no seu grupo de amigos, na sua igreja, ou na natureza, onde quer que você esteja, você também vai fazer esse caminho. Nesse mesmo momento, Clara aparece, né, para alimentá-lo. Ela é o aspecto feminino, né? Ela é o aspecto feminino de Francisco. E aí, tanto que quando ele olha para ela, né, de repente, vem a lua, né? A lua aparece. Deixa eu ver. Então, ela é a representação da sensibilidade, né, da intuição, do aspecto feminino. E Francisco é a representação do masculino, que é o sol também, que é a razão, que é a ação, que é a objetividade, que é a construção, né? E ela é a sensibilidade. Eles são apaixonados um pelo outro,
mas eles trazem esse amor, eles abdicam da sexualidade e é uma relação espiritual entre eles. Então, Clara vem ao encontro, né? E ela recita a oração, que vem a ser a oração de São Francisco. Depois ele cria a oração de São Francisco. E aí vem a cena da cachoeira, onde representa a limpeza espiritual dela, o batismo dela, né? A iniciação e o corte do cabelo, onde representa o corte da vaidade e também a representação da castidade. E aí depois vem toda aquela igreja viva, com animais, com pessoas, mostrando que cada um tem o que dar e tem o que receber. Que ninguém é tão pobre que não possa dar, né? E ninguém é tão rico que não possa receber, como a gente sempre fala. E aí eles cantam essa música, né? Faça pouca coisa, mas faça bem, faça de coração, mesmo que você faça devagar. Faça devagar, mas faça com o coração. E lá apresenta o cordeiro vivo, né? O cordeiro não está imolado, ele não está sacrificado, ele está vivo, ele é novo, é algo que renasce, é uma igreja que tem vida. E ao mesmo tempo aparece a cena da outra igreja, não é? Que ali não contém a espiritualidade, são os ocos, os vazios. Então, como a psicologia transpessoal ela é algo que trabalha esse ser humano no aspecto biopsicossocioespiritual, eu estou chamando muito aqui esse filme para ver essa questão do despertar da espiritualidade. Francisco não tinha instituição da igreja em si, ele não era um padre, ele não era um pastor, ele era uma pessoa que reunia os outros ali, dentro daquele templo, e ali eles vivenciavam a verdadeira espiritualidade. Então, aparece também eles limpando os leprosos, né? Nas cachoeiras. Deixa eu ver aqui. E eles não se contaminam, né? Porque é como se eles estivessem purificados. Ali é uma representação. De repente, quando queima a igreja, Francisco vem com um sentimento de culpa. E naquele momento é a representação da negação do pai e da mãe. Porque existe sempre uma culpa quando se nega a nossa ancestralidade, né? E aí eles começam a ir a pé para Roma, né? Antes disso, antes deles irem para Roma e antes de queimar a igreja, aparece a igreja no meio de um vale com várias montanhas. Naquele momento, aquelas montanhas representam o estado elevado de consciência. Ela é verdejante, é o equilíbrio entre o masculino e feminino, entre a razão e a emoção, é o crescimento psicoespiritual. Já quando eles estão indo para Roma, a terra já é mais árida, aquelas montanhas, os vales, representam as dificuldades do caminho, né? Os percursos que a gente tem que recorrer, que às vezes são altos, baixos da vida. Então, de repente, vem quem? Paulo, que é a representação do conflito entre a luz e a sombra que estão presentes, são os aspectos, né, de todos nós. E aí ele reconhece a sombra através da inveja que ele sente, né? E aí ele vai até o Vaticano, porque no fundo ele quer proteger Francisco. Um lado da luz dele chama, né? E o Vaticano tem toda a representação ali da ostentação acima da espiritualidade, né? Quando eles entram no templo, a primeira coisa que é focado novamente é os pés no chão, é os pés sujos, né? E aí eles focam os pés e focam a imagem de Jesus lá na frente. Mas entre a humildade e a santidade está o quê? Isso aí está desconectado pelo poder, pelos interesses políticos da igreja, pela ostentação. O Papa, ele está engessado, ele nem se mexe no começo, né? E aí a gente vem o ponto alto do filme, que é quando o Papa começa a reconhecer o lugar dele, quando ele levanta a mão, que ele acena para Deus, que ele vê o anel e a forma como ele está, ele vê que ele está totalmente desconectado. E mais uma vez eles retornam e a cena vai entre Francisco, os amigos e a imagem de Jesus que está lá em cima. Então o Papa olha para a cadeira dele,
e vê que ele está escondendo a verdadeira imagem de Jesus, a verdadeira espiritualidade está por trás. O que está é a ostentação, é o brilho das pedras preciosas, é aquela escadaria enorme. E aí o Papa desce, não é Francisco que sobe, ele que desce, ele desce do lugar de ostentação para um lugar de humildade, para um lugar de espiritualidade, né? E ali ele reconhece que a igreja ali não é mais um lugar de espiritualidade, mas é um lugar de interesses políticos, né? De ostentação, que a verdadeira missão, o verdadeiro sentido da espiritualidade já não está ali. E ele reconhece a santidade de Francisco, que é no momento onde ele se baixa e beija os pés de Francisco. Ali ele reconhece Francisco como alguém muito especial, como a santidade de Francisco é reconhecida ali naquele momento. Então ele retira as vestes, né? Ele sai daquele lugar de poder, mas imediatamente eles colocam novamente as roupas no Papa, né? Inocêncio III, para ele voltar de novo para aquele lugar. E aí, nesse momento, Francisco tenta puxar aquele Papa, mas ele não consegue, né? Ele tenta puxar com a expressão dele, como quem dissesse assim, não é esse o mundo. Depois dele falar sobre, recitar toda aquela parte sobre da Bíblia, né? Sobre os lírios do campo e sobre a questão dos valores espirituais, o Papa reconhece realmente nele que aquele lugar ali que ele está ocupando, daquela forma, não é a forma certa. Então ele tenta, através do olhar, buscar, mas ele sabe que aquilo ali é grande demais. Mas quando a gente olha para a cena do Vaticano, o Papa está ali no meio daquele brilho, mas o roteirista ele foca em Francisco e dos amigos, e eles estão todos rodeados de quê? De luzes acesas de vela. Então ali é onde está a verdadeira espiritualidade, é onde está a verdadeira iluminação. Então é um filme que fala o tempo todo, e ele se encerra, né, com a cena onde Francisco volta à natureza, sozinho, de braços abertos, conectado com o todo. Então ali ele está dizendo, é a minha abertura de consciência, eu sou parte dessa totalidade, eu sou parte desse todo, eu faço parte, eu e essa totalidade somos um, e aqui nós estamos conectados com essa totalidade maior, quer chame Deus, quer chame energia, quer chame natureza viva. Então, gente, assim, eu sempre quis fazer essa edição, né? Todo mês a gente vai ter um filme, mas eu sempre quis começar com esse filme Irmão Sol e Irmã Lua, porque os mentores espirituais da psicologia transpessoal é São Francisco e Santa Clara. Então, assim, eu acho que é um filme que fala muito desses estados de consciência e traz muito essa questão que me preocupa demais, da quantidade de pessoas que estão em hospitais psiquiátricos e em consultórios sendo tratados como esquizofrênicos e bipolares, quando na verdade eles estão passando por uma crise de emergência espiritual e um despertar de consciência. E aí agora fica com vocês, né? Foi uma reflexão que eu fiz sobre o filme agora, e eu queria que vocês falassem.